Pois essa questão tá aí no Evangelho de que a vossa mão esquerda não sabe o que dá à direita, não tem sido observado, logicamente, né, por muita gente ao longo desses séculos. As pessoas não observam bem isso, porque as pessoas, só aqueles que se dedicam à religião, né, com seriedade, com sinceridade, né, daí as pessoas conseguem entender melhor. Agora, com o Espiritismo, as explicações estão bem claras ali no Evangelho que o Allan Kardec escreveu, assessorado pelos Espíritos Superiores. Então, ali explicam toda a questão da ostentação. E lógico que lá na frase ali no texto, né, de Jesus, ele diz assim, que guardai-vos de ostentar na frente dos outros na hora que forem oferecer alguma ajuda, né? Porque lá nas sinagogas lá de Israel, as pessoas costumavam ir para lá, né, e despejar moedas de ouro assim, para todo mundo ver. Então, certo dia, Jesus Cristo, junto com seus amigos, seguidores, compareceu lá na sinagoga de Jerusalém, chamado Templo, o templo maior dos judeus, que era o de Jerusalém, e foi posto abaixo pelo general romano Tito, no ano 70. Então eles tinham aquele templo como o maior templo de Israel, e seria o único lugar do mundo, né, que Deus estaria presente. Né? Em qualquer outro templo, né, não seria a mesma coisa. Né? Então aquelas questões, aquelas visões exclusivistas, né, que muitos tivemos e ainda temos por aí. Né? Então aí Jesus compareceu na sinagoga, lá no templo de Jerusalém, e ficou lá observando. Ele, mais o maior observador que estava junto com ele, o maior interesseiro em coisas valiosas naquela época. Hoje ele já não é mais assim. Né? E o nosso amigo Judas Iscariotes, né? O Judas estava ali presente, e o Judas ficou observando as pessoas entrando, conhecia muita gente. Então o Judas ficou observando e foi para Jesus e chegou para Jesus e disse assim, ó: Jesus, Jeroboão, o vendedor de tapetes, entregou 20 peças de ouro. 20 peças de ouro. Daí Jesus, ó, bem-aventurado seja Jeroboão, né, que se desfaz de coisas que sobram, de bens que sobram, e porque a riqueza não possa ser vista do semelhante, se torna um tirano da alma. Aí vieram mais outros, né? Entrando todo mundo bem vestido, todo mundo gostava, né? Não era domingo, mas antigamente diziam, né, que botava a roupa de ir na igreja. Mas eles costumavam mais os dias mais interessantes para os judeus é o sábado. Então, o Judas voltou de novo para Jesus, o Zacarias, que está velho e doente, depositou 100 peças de ouro lá no gasofilácio. O nome da arca lá era gasofilácio, né? Onde eles botavam todas aquelas fortunas ali, as oferendas das pessoas. Então aí o Judas chegou, Jesus, olha só, o Zacarias colocou 100 peças de ouro. E ele está doente e já está sentindo que está na hora de partir, né?
E Jesus, bem-aventurado seja Zacarias, porque é preferível que se destine a fortuna aos movimentos da fé, às instituições religiosas sérias, né, do que deixar para os parentes ingratos e apegados, né, simplesmente apegados, porque todo mundo em geral, né, as pessoas são apegadas em geral ao dinheiro. É por isso que quando a gente fala, né, que eu falo e vários falaram, né, que nós somos muito pão duros, é uma verdade. Né? Coisas sérias a gente vai, sei lá, numa festa, ou faz uma noitada, né, ou faz mil e uma coisa, né, mas não dá 10, 20 pila para ajudar uma obra séria, né, que nem um centro espírita, ou um orfanato, ou qualquer coisa parecida. Né? Então, Jesus disse, ele estava dando aquelas instruções ali em pleno templo. E lá pelas tantas o Judas de novo estava olhando, estudando. O Judas gostava de dinheiro. Tanto é que ele foi escolhido, né, como o chefe do cofre dos discípulos. Né? Foi escolhido. Ele se escolheu, né, na verdade. Ele se escolheu. Ele cuidava das finanças do grupo. Tá? E então aí o Judas, Jesus, olha só, a viúva do Cã, o vendedor de cavalos, que tinha falecido, né? Então já estava viúva, ela acabou de entregar todo o dinheiro que ela recebeu dos romanos pela venda de vários animais. Aí Jesus disse, muito bem. Mas aí o Jesus disse, mas acontece o seguinte, dizem por aí que alguns centuriões querem roubá-la. Antigamente não tinha banco, né, para guardar dinheiro, eles guardavam tudo em casa. Né? As pessoas viajavam com suas fortunas nos cavalos, lá nos camelos, né, ou guardavam em casa, escondiam, enterravam. Antigamente era assim, né? Hoje em dia a gente tem o recurso de esconder o nosso dinheirinho no banco, né? Está bem melhor. Mas mesmo assim, a gente sofre pelas aparências. Não é? Aí Jesus diz assim, bem fez ela, a viúva do Cã, que se desfez de parte apreciável da fortuna, né, e não deixou para as tentações do mal. E quando a gente está se mostrando muito, né, tem uma casa muito bonita, tem carros muito bonitos, né, coisas assim, quando a gente anda com joias, né, coisas valiosas, né, no corpo, pendurado no corpo, isso aí tudo chama a atenção, né, daquela pessoa que quer se apropriar facilmente, né, os amigos do alheio. Então, e aí Jesus diz, né, bem que ela fez, que ela entregou parte da sua fortuna para se ver livre dos atentados do mal. E o Judas foi lá de novo e voltou e disse, Jesus, olha só, o levita de Cesareia acaba de colocar 200 moedas de ouro no gasofilácio, na arca. 200 moedas de ouro. Daí Jesus disse assim, pois é, bem-aventurado seja ele, porque há muito mérito em doar aquilo que sobra, porque tem muita gente que come super bem, tem toda uma fartura e não se lembra de outras pessoas que não têm uma casca de pão para comer. Então, vejam como, né, se processava lá aquele dia especial de doações, né,
mais ostentações. E ali, então, nesse meio tempo, entrou uma senhora pobrinha. Entrou acompanhada da netinha, que um dia vocês vão ficar sabendo a sequência da história, porque o Espiritismo é muito rico e que vocês não encontrarão em lugar nenhum as informações que os Espíritos trazem para nós. E completando textos, inclusive evangélicos, que foram deturpados. Os evangelhos que nós temos aí tem uma série de deturpações, todos eles. Então, aí o Espiritismo, os Espíritos trazem para nós uma série de relatos a respeito dos fatos que ocorreram naquela época. E um deles é que essa senhora, a viúva pobre, que entrou no templo, foi lá, fez uma oração e colocou 2 moedinhas dentro da arca do tesouro. E daí, quem estava ali perto, Judas e mais várias pessoas começaram a dar uma... Olha só, o que essa pobretona quer aqui, né? Olha só, coitada. Aí Jesus, que estava ali, disse assim: ela deu muito mais do que todos esses ricos aqui juntos. Ela deu muito mais. É porque ela se desfez, sabe, de algo que ela suou para ter, né? Economizou para vir aqui, né? E deixou de se alimentar para doar essas 2 moedinhas, ao passo que esses outros todos aqui se desfizeram, né, de riquezas que não lhes fazem falta. Então vejam a colocação, né, na comparação entre quem tem bastante, né, que pode ajudar, que deve ajudar, que não está fazendo favor nenhum para Deus, né, porque no fundo, quando a gente entender que nada nos pertence, o próprio corpo que nós temos é emprestado, né? Então, as pessoas não se dão conta disso. É que o próprio corpo que nós temos é emprestado. É um empréstimo, nós estamos reencarnados agora aqui, né? Reencarnados com o beneplácito pela misericórdia divina, que muitas vezes a gente não deveria nem estar encarnado. A gente deveria estar meditando no umbral, muitas vezes. Ou no mundo espiritual, aprendendo muito mais para poder reencarnar e fazer a coisa certa. Então, Jesus fez o comentário de que aquela senhora que estava acompanhada da neta, ela tinha dado muito mais que todo mundo junto. E aí congelou, né, os comentários, né, negativos, todo mundo calou.